Nesse instante, convido a todos a fechar os olhos, a serenar a mente, o coração, para levar nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto. Vamos imaginar a figura do Mestre Jesus. Ao imaginarmos, a gente já fica mais em paz, mais tranquilos, mais harmônicos. E que nós possamos aproveitar este momento agora, essa conversa sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, da melhor forma possível. Que isso traga reflexões para nós e não só fique no plano teórico, mas também que nós consigamos colocar em prática tudo isso. Nos esforcemos, coloquemos vontade no nosso dia a dia para colocar em prática. Então, com a certeza que os benfeitores espirituais estão conosco neste momento, pedimos permissão a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a Deus, nosso Pai, para iniciarmos a palestra. Que assim seja. Então, olá pessoal, é uma grande alegria estar com vocês novamente e hoje com um tema intitulado Deixando a Vida Mais Fácil. E é uma palestra diferenciada. Por quê? Em primeiro lugar, é uma palestra baseada em tirinhas, as famosas charges, alguns memes. E em segundo lugar, porque não apenas eu falarei para vocês, mas outras 4 pessoas. A Giovana, a Gabi e a Camila do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida de Araucária, Paraná, o SECAV, e o Nicolas do Centro Espírita Luz da Caridade de Curitiba. Então, o tema de hoje, deixando a vida mais fácil. E nós vamos iniciar falando de problemas. O que é um problema? Problema é algo cuja solução está um patamar acima, ou vocês podem chamar também de degraus. Está um degrau acima, ou mais degraus acima, da onde nós estamos hoje. Se a solução estivesse no mesmo patamar, seria uma coisa corriqueira, uma coisa comum para a gente, nós não chamaríamos de problema. Mas como a solução está no mínimo um degrau acima, nós chamamos de problema, e problema tem esse aspecto super positivo, que nos impele ao crescimento, nos impele à melhoria, à evolução, ao progresso. A questão do problema é nos fazer melhores, para que nós alcancemos a solução. E em relação a problemas, essa é a primeira charge que nós queremos apresentar para vocês. Está aqui a Lucy, a personagem Lucy, falando para o Charlie Brown. Mas o meu caso foi muito pior. E o Charlie Brown, por quê? E a Lucy responde, porque foi comigo. E como nós, muitas vezes em nossa vida, temos essa visão equivocada, que achamos que os nossos problemas são sempre maiores que os dos outros. Será que são? Não. Cada pessoa ali está carregando, entre aspas, um fardo que com certeza ela dá conta de carregar. E nós não podemos ficar achando que nós somos as pessoas mais sofredoras do universo. Camila, explica pra gente o porquê nós achamos que os nossos problemas são sempre maiores que os dos outros. Na verdade, a explicação disso é simples. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a nossa atenção está totalmente focada para nós mesmos. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 913 vem perguntar qual é o pior de todos os vícios. E nos é respondido que o pior de todos os vícios é o egoísmo, porque ele é quem emana, é dele que emana todo o mal. Então, se nós estudarmos todos os vícios, vamos ver que no fundo de todos eles há o egoísmo. E é aí que está. Quando nós achamos que os nossos problemas são maiores que os dos outros, olha o que acontece, olha essa figura agora. Quando nós achamos que os nossos problemas são maiores, o nosso problema fica grandão e a gente fica pequenininho. E aí como é que nós vamos enfrentar o nosso problema dessa maneira? Aí fica complicado. Nós precisamos crescer para que o nosso problema diminua. E qual que é a solução para os nossos problemas? Bom, aqui tem uma outra charge bem interessante. A menininha diz assim, estou tão estressada. O coelhinho, medite. Eu tenho tanta coisa para fazer. Faça uma lista.
Eu não tenho tempo. Bem, talvez você e a menininha aí para terminar, pare de tentar ajudar, eu só quero reclamar. Quantas vezes em nossa vida nós não agimos dessa maneira? Existe solução para os nossos problemas? Existe, só que a gente quer ficar naquele queixume barato, naquela lamentação que não vai fazer nada bem para a gente e não vai resolver o problema de forma nenhuma. Giovana, explica para a gente como nós podemos entender essa charge. Bom, então aqui a gente tem duas visões bem diferentes sobre uma mesma situação. A primeira, é claro, é a do coelhinho, de ir atrás de uma solução sobre cada problema que a amiga reclama. E a segunda é a da menininha, de realmente reclamar de cada problema e de cada situação que ela vive, cada obstáculo que ela encontra. A primeira coisa que eu queria pontuar é que cada obstáculo que a gente encontra na nossa vida é uma oportunidade de evolução e que, segundo o Espiritismo, nós devemos ser gratos a cada obstáculo que nós encontramos aqui. Chico uma vez disse que reclamar não te traz uma única grama de simpatia sobre você. Então, se não traz nada de bom, te faz mais tempo em sofrimento, reflita. Qual dos dois personagens você tem mais sido ultimamente? Exatamente. Em relação ainda à lamentação, à reclamação, ao queixume, olha essa figura em que nós temos no hospital uma pessoa agradecendo, que bom, mais um dia. E no prédio do lado ali, quase na cobertura, alguém acordando e dizendo, que droga, mais um dia. Qual dessas duas pessoas é mais feliz? Sem dúvida, a pessoa mais feliz é aquela que é grata, é aquela que reconhece o valor de um amanhecer, de um dia novo surgindo pela frente, e não aquela que fica reclamando. A que fica reclamando é aquela que sofre, é aquela que de fato é infeliz. Existem dois tipos de dor. Tem a dor que nos magoa e a dor que nos muda. E qual tipo de dor que nós estamos tendo hoje? Dificuldades todos nós enfrentamos. Podemos sentir dor, só que essa dor está nos magoando ou está nos mudando? Camila, fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. E os problemas, sejam eles de qualquer tipo, emocional, espiritual, físico, eles são necessários, são ferramentas necessárias para a nossa evolução. Porque é através desses problemas que nós nos tornamos pessoas mais fortes e que nós desenvolvemos a nossa resiliência. E a resiliência é justamente a capacidade de se adaptar às mudanças, de superar obstáculos, ou seja, é a capacidade de enfrentar problemas. No nosso meio espírita, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que utilizaram as suas dores como um impulso para se tornar pessoas melhores. Um exemplo é o próprio Chico Xavier. Chico nasceu em uma família muito humilde, muito jovem, perdeu a sua mãe aos 5 anos e passou a ficar sob os cuidados de uma pessoa que o maltratava. No início, a sua mediunidade era incompreendida, lhe causou problemas, muita incompreensão, mas as dores que o Chico passou o tornaram forte e capaz de se tornar aquele Chico que nós temos conhecimento hoje. Então, quando a gente se depara com dores na vida, nós temos sim o poder de decidir se as dores vão nos machucar ou se elas vão nos tornar mais fortes. Nessa figura agora nós percebemos que como é que nós vemos a vida? Com as lentes que nós usamos. Duas pessoas diferentes podem estar passando pelas mesmas coisas e cada uma vê a vida de uma forma completamente diferente que a outra. Essa figura deixa isso muito claro, em que estão ali as duas pessoas na prisão e as duas pintando o quadro. Como é que elas veem a vida? Perante a mesma situação, cada pessoa tem uma visão diferente. E qual que é a nossa visão de mundo hoje? Olha os pinguinzinhos aí. Cada um está de um lado, tem 2 pinguins. Um falou, ai, uma pedra no caminho. E o outro falou, oba, uma ponte. O objeto que está ali entre eles é o mesmo. Eles estão se referindo ao mesmo objeto, mas cada um vê de uma maneira diferente. Como é que nós estamos vendo a vida?
Nós temos o poder de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Camila, fala um pouquinho para nós sobre essa questão de nós podermos escolher se nós vemos pedras em nosso caminho ou se nós vemos pontes. Eu acho essa charge muito legal, porque ela fala sobre perspectivas. Ela mostra duas visões, duas interpretações sobre uma mesma situação. E fica bem claro que uma é uma visão pessimista e a outra é uma visão otimista. Nas nossas vidas, nós temos o poder de escolha. Nós estamos aqui encarnados, possuímos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá total liberdade, tanto para pensar quanto para agir. Então, cabe a nós decidirmos se as situações problemáticas das nossas vidas vão servir como um impulso, no caso da charge, como uma ponte, ou se vão servir como uma barreira que vai impedir o nosso progresso. Todo mundo conhece, eu acho, aquele ditado: pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. Parece bem clichê, mas essa é a visão que nós devemos ter da vida. Nós devemos encarar a vida sempre de maneira otimista. Nós vivemos num planeta de provas e expiação. O que isso significa? Olha essa figura. Os problemas sempre existirão. Ou a gente acumula eles e se perde ali no meio deles, ou nós os organizamos e continuamos vivendo a nossa vida. Qual que é a nossa escolha perante isso? Vejamos essa charge. O personagem está ali tentando abrir uma porta e diz: não é possível fechar a minha porta, o que vou fazer? Justo agora que eu parecia estar no caminho certo. E ali ele forçando aquela porta e forçando. E aí o personagem já desalentado fala: droga, o que será da minha vida? Como posso continuar em frente? Nada dá certo para mim. E nós vemos na última imagem várias portas abertas ali do lado dele e ele ali choramingando e lamentando porque aquela porta não abriu. Giovana, fala pra gente sobre qual foi a primeira reação desse personagem. Reparem como a primeira reação do personagem é sempre culpar os outros por fecharem as portas do que realmente olhar para si mesmo e perceber que existem outras maneiras de resolver esse problema que ele achou, fora a primeira que ele cogitou. E como o personagem, todos nós temos desafios. Todos nós temos diferentes angústias, diferentes dificuldades aqui. E ao invés de passarmos o nosso tempo pensando sobre como os outros foram injustos conosco, sobre qualquer que seja a situação, não é mais justo passar este mesmo tempo pensando como será a maneira mais saudável para a nossa evolução e para nós mesmos de nos portar diante dessa situação? Não importa qual seja a tragédia que pode ter acontecido na nossa vida, sempre vai ter uma luz do fim do túnel. O título dessa mensagem é: pare de criar problemas que não existem. Mas olha só a imagem, tem um homem se afogando ali. O que está acontecendo? Se nós ampliarmos a nossa forma de ver, vamos perceber agora, conforme essa imagem, que muitas vezes temos reações desproporcionais. Não era para tanto, mas a gente está ali, se afogando, se debatendo, quando a solução não está difícil não. Olha só a figura, é só a pessoa levantar e seguir adiante, mas ela prefere ficar ali se debatendo. E por que isso? E entre os principais problemas que nós enfrentamos em nossa vida está a questão dos relacionamentos. A nossa relação, seja conjugal, seja num aspecto de família maior, seja aspecto de vizinhança, aspecto de sociedade, relacionamentos. Como é que nós podemos resolver os problemas nos relacionamentos? Nesta imagem vemos dois homens, eles estão discutindo, eles estão batendo boca. Um diz que é 6, outro diz que é 9. Quem que está certo? Alguém aí está errado? É uma questão de pontos de vista. Nicolás, fala para nós sobre os pontos de vista. Pontos de vista. Será que alguma situação ou fato tem algum limite de interpretações?
A resposta é não. O mesmo fato pode originar diversas opiniões diferentes, como é o caso da nossa charge, em que uma gravura no chão originou duas opiniões, duas interpretações. Será que é um 6? Será que é um 9? O detalhe é que se o boneco que dizia que era um 9 e o boneco que dizia que era um 6 trocarem de lugar, eles não vão permanecer com a mesma opinião. Ou talvez até permaneçam, mas adotem a opinião do seu amigo, do outro boneco que deu uma visão totalmente diferente da dele. Porque eles vão ver que depende da minha situação. Depende de qual a minha característica atual para eu ter uma visão de mundo X ou Y. Pergunto a vocês, será que não podia chegar um bonequinho no lado daquela gravura no chão e dizer que aquilo parecia um gancho e estaria errado? Não, esse que é o mais bonito, porque podem ser qualquer coisa, podem representar, podem querer dizer qualquer coisa. O que importa, o que vale, é realmente a opinião, a variedade de interpretações possíveis e o respeito que nós devemos dar a quaisquer ideias que possam partir de uma mesma situação. Porque não necessariamente uma vai estar errada só porque ela me contradiz. Quantas vezes nós não nos precipitamos em nossa vida? Nós olhamos rapidamente uma situação e julgamos e condenamos. Nós rapidamente olhamos e falamos, é um quadrado, é um triângulo. Quer dizer, opa, eu fui mudando o ponto de vista e foi mudando ali a minha opinião. E aí o pai diz para o menino, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Sábio esse pai. Gabi, fala um pouquinho para a gente sobre essa charge. Se formos analisar essa tirinha, podemos falar da questão do julgamento. Primeiramente, devemos lembrar que somos seres em evolução e que nem sempre a nossa opinião estará correta sobre determinado fato. Existem vários pontos de vista e vários lados a serem analisados. Em certa situação, quando achamos que somente nossa opinião é correta ou válida, devemos nos lembrar que é uma situação de soberba. Lembrando que a empatia com o próximo é muito importante. E muitas vezes nós brigamos com os outros sem motivo algum. Uma menininha pergunta para outra, por que você está brava com o Charlie Brown? Porque sim. Mas por que sim? Porque sim e pronto. Ah, entendi. E ele ainda veio me dizer que era sem motivo. Olha o aspecto irônico dessa imagem. Quantas vezes que nós não estamos bravos com os outros e nem sequer lembramos porque nós estamos bravos, porque estamos nervosos, o porquê daquele conflito, daquela briga toda. O motivo real já ficou para trás, a gente não consegue nem ver ele mais pelo retrovisor. A gente nem lembra mais dele, mas o conflito ficou. Muitas vezes brigamos com as outras pessoas sem motivo. Nós estamos falando de relacionamento e um problema muito grande que nós temos para nos relacionarmos bem com os outros é o egoísmo. Percebam essa figura, um barco afundando, duas pessoas em cima, duas pessoas embaixo, e os que estão em cima dizem ainda bem que o buraco não é do nosso lado. Sabe aquela coisa do ema, cada um com o seu problema? É a pessoa que olha para o seu umbigo e não importa as outras pessoas. Vocês já ouviram alguém dizer assim, que chora a mãe do outro, mas não chora a minha? É um pensamento muito egoísta. E essa frase tenta justificar atos egoístas, mas atos egoístas não são justificáveis nunca. Giovana, fala pra gente sobre o egoísmo. Ainda bem que não é do nosso lado. Que fala egoísta, né? A gente sabe que o egoísmo é a negação da caridade. Mas pensem, o nosso maior exemplo e guia, Jesus, veio aqui para nos mostrar a importância da caridade, do amor ao próximo. Então, vamos refletir. O que será que ele queria passar com tudo isso? Que a gente deveria ser caridoso e amoroso com o próximo? Ou que nós deveríamos pensar em só nós mesmos, na nossa encarnação? Ou melhor, na minha encarnação, na minha evolução? Lembre de como o Espiritismo nos realça a importância da caridade e do amor ao próximo. Porque as consequências sempre virão. Você pode
como homem, pensar só em si mesmo e afundar junto com os outros. Ou você pode pensar nos outros, ajudar a consertar o buraco e viver em harmonia. Defina suas prioridades. O egoísmo, o orgulho, nos leva ao que nós estamos vendo agora nessa charge. 3 senhoras ali no banco, uma delas diz assim: eu não fico julgando as pessoas, diferentemente de você. Enfim, a hipocrisia. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não temos facilidade em ver os defeitos dos outros e não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos? Vemos o argueiro no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso olho. Gostamos de julgar, gostamos de condenar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Nicolas. Quando a gente julga para caracterizar alguém como errado e inferior a mim, como no sentido de orgulho, eu não julgo ninguém, mas você é errado, você julga as pessoas. É aí que a gente simplesmente permanece naquele ciclo interminável de jogar a culpa no outro. E sempre colocar o problema do mundo no exterior, não em mim. Se a gente parasse de tentar julgar, tentasse compreender a situação, tenho certeza que a gente não estaria ainda em um mundo de provas e expiações. A gente já teria evoluído muito, muito. Porque é realmente uma situação de empatia. E a gente identificar que a gente é parte disso. Que a gente não pode agir de forma a menosprezar o outro. E sempre compreender. O julgamento, a condenação é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Quando você despertar, não sentirá o menor interesse em julgar aqueles que ainda dormem. Olha só essa figura de uma reflexão extrema. Se nós ainda estamos julgando e condenando as outras pessoas, opa, será que nós não estamos dormindo espiritualmente falando, vivendo numa ilusão e ainda não acordamos? Tem um provérbio árabe que diz assim: não devemos julgar ninguém antes de andar uma semana com a sua sandália. O que significa isso? Que nós devemos conhecer as lutas que as outras pessoas estão enfrentando, as batalhas. Cada pessoa está ali no seu momento, está ali em processo de aprendizado e precisamos respeitar cada um. E a partir do momento que a gente conhece a outra pessoa a fundo, a gente não vai querer ficar julgando e condenando ela, não. Se colocar no lugar do outro, conhecer o outro, tem um nome, é empatia. Quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a vida coloca a gente lá para aprender na prática. E ainda sobre a nossa vida com as outras pessoas, as nossas relações, uma coisa muito importante é nós não terceirizarmos a nossa felicidade. Nós não podemos depender dos outros para sermos felizes. Está aqui o Charlie Brown caminhando e diz assim: puxa, que desânimo, que droga de vida. Passou a menininha e diz para ele: olá, bonitão. E ele já ergueu a cabeça, estufou o peito e começou a caminhar de uma forma diferente. Ah, que dia mais lindo! O que nós podemos entender dessa charge? Que o Charlie Brown estava mal. E ele ficou bem por conta de algo que os outros vieram e disseram. Ok, tudo bem, legal da parte da menina. Mas perceba a fragilidade ali do Charlie Brown, que depende dos outros para ficar bem. E tudo que vem dos outros, atos dos outros, palavras dos outros, sentimento dos outros, nós não temos controle. Nós só temos controle daquilo que... nós só temos controle das nossas palavras, dos nossos atos. O nosso comportamento não pode depender do comportamento dos outros para conosco. Senão nós viramos pessoas reativas. O dia está bonito, a gente está bem. O dia está feio, a gente fica mal, fica para baixo. As outras pessoas falam coisas que nos agradam, a gente fica bem. As pessoas falam coisas que não nos agradam, aí a gente fica mal. É muito complicado isso. Ó, nós vemos agora 2 bichinhos. Um diz assim:
onde você encontrou isso? Eu já procurei em todo lugar. E era um pacote de felicidade. O outro bichinho respondeu, eu mesmo que fiz. Quem faz a nossa felicidade de verdade somos nós mesmos. Não adianta ficar procurando em todos os lugares por aí, nas coisas externas a nós. Não, a felicidade está onde? Camila, fala um pouquinho pra gente. Na maioria das vezes, nós acabamos procurando a felicidade em coisas materiais. Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Ou então, quando eu conseguir o trabalho que eu tanto espero. Ou quando eu comprar um carro muito legal. Ou então, quando eu viajar para fora do país. Mas espera aí. Quando a gente acaba procurando muito a felicidade nessas coisas mundanas, digamos assim, nós acabamos passando por frustrações. E por quê? Nós espíritas já ouvimos muito falar que a felicidade não é deste mundo. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Isso quer dizer que não é possível aqui, neste mundo de provas e expiações em que nós vivemos, alcançar aquela felicidade plena, completa que nós tanto almejamos. Entretanto, na questão 920 do Livro dos Espíritos, nos é dito que nós podemos sim suavizar os males que aqui enfrentamos e sermos aqui na Terra tão felizes quanto nos é possível. Só que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com uma coisa. Essa felicidade que nós procuramos para suavizar os nossos males, ela só pode ser encontrada em nós mesmos, aqui no nosso interior. E aí fica muito mais fácil produzir ela, alcançar ela, através de trabalhos edificantes, de muito autoconhecimento, de uma consciência tranquila e principalmente fé no futuro. E uma coisa que nós precisamos em nossa vida é de mudanças. E mudanças, logicamente, para melhor. Olha o Snoopy aqui. Ele em cima da casinha dele, minha vida virou um tédio, é tudo sempre a mesma coisa, todo santo dia, eu preciso de uma mudança. E aí simplesmente pegou e mudou de lado. Isso é uma mudança real? Não, não é uma mudança real, ele vai continuar entediado. Mas a mensagem que fica é que, não só o Snoopy, nós precisamos de mudanças positivas em nossa vida. Gabi, fala você sobre isso. Quando falamos de mudança, a tecla muito tocada e falada no Espiritismo é a famosa reforma íntima, que começa em pequenos atos que podemos ter em nosso dia a dia, pequenas mudanças que ajudam em toda a nossa jornada evolutiva. O primeiro passo para ela é como o Snoopy faz, de pegar e perceber que precisa da mudança. Depois, a questão de nós começarmos a ter novas atitudes, ou mudar antigas que já temos. E para nós termos mudanças efetivas em nossa vida, mudanças concretas, nós precisamos de uma coisa chamada autoconhecimento. Vejam só o Horácio, esse dinossauro verde aqui. Ele está andando ali e viu um espelho incrustado ao pé de uma montanha. E ele se olhou no espelho. Olhou. Opa, vamos ver que conclusão que ele chegou. Perninhas curtinhas, bracinhos minúsculos, cabeção enorme, olhos esbugalhados. Se olhou mais uma vez, tudo bem. Deve ser um daqueles espelhos que deformam a gente. Ou seja, será que o Horácio se conhecia de fato? Ele ali tem uma perninha curtinha. E achava que não. Bracinhos minúsculos, ele achava que não. Cabeção enorme, ele achava que não. Olhos esbugalhados, ele achava que não. Em nossa vida, às vezes vem alguém e diz assim, você é muito orgulhoso. E eu penso, eu orgulhoso? Não. Você deve ser um desses espelhos que deformam a gente. E aí eu não aceito o que o outro me diz. O que o outro me diz, muitas vezes, tá? Não vou colocar todas, mas muitas vezes é um feedback bem interessante para o nosso processo de mudança. Porque nos auxilia no autoconhecimento, coisas que nós não percebemos de nós, os outros conseguem perceber
mais facilmente. Então vamos prestar atenção que os outros podem nos auxiliar no nosso processo de descoberta. Vejam só novamente o Charlie Brown conversando com a Lucy. A Lucy: se estivesse no comando do mundo, eu mudaria tudo. E o Charlie Brown: não seria fácil, por onde você começaria? E ela diz: começaria com você. Ou seja, a Lucy está ali equivocada na situação, porque ela pensa em mudar o mundo começando pelos outros. Nicolas, se nós quisermos mudar o mundo, por onde a gente começa? Por onde a gente começaria se tivesse que mudar o mundo? É difícil? Por onde você começaria? Por você, diz a Lucy para o Charlie Brown. A gente já tem um histórico de implicância da Lucy com o Charlie Brown nas tirinhas, nessas charges. Então é compreensível, esse é o humor da tirinha realmente. Mas se a gente for pegar essa situação desse universo, trazer para a nossa realidade, a gente não acaba identificando às vezes o que precisa mudar no mundo como sendo sempre fatores externos. Aquela pessoa X só traz problema, aquela pessoa X é assim. Numa situação em que a gente encara os problemas do mundo, a gente às vezes acaba esquecendo que o mundo é feito pela sociedade. E que os problemas do mundo são os problemas da sociedade. E a sociedade é feita de indivíduos. Então os problemas da sociedade são os problemas dos indivíduos. Os nossos problemas. Como diria Ayn Rand, a menor minoria é o indivíduo. Então o indivíduo é o extrato da sociedade. Se o indivíduo ainda é corrupto, ainda é mau, a sociedade será da mesma forma. É o indivíduo que faz a sociedade. Então, a gente tem uma questão de não mudar o exterior, mas sim a nós mesmos. Mas a gente pode dar o exemplo da mudança para aqueles que estão ao nosso redor. E assim a gente muda o mundo. E com o nosso autoconhecimento, as mudanças efetivas e concretas para melhor, nós colaboramos para a nossa evolução, para o nosso progresso. E esse é um meme que nós vemos muito nas redes sociais. O bonequinho ali: o que queremos? E a turma lá embaixo lá: evoluir. E quando queremos? Aí o pessoal responde: na próxima encarnação. E o que perguntou fica com aquela carinha ali. Gente, vamos parar de postergar. Por que tem que ser na próxima encarnação e não pode ser hoje? Até porque ou você muda ou tudo se repete. Sabe, na nossa vida, quando parece que tudo está andando em círculos e dá voltas e voltas e não sai do lugar? Por que acontece isso? Talvez porque alguém tenha que mudar. Eu, no caso. E quando eu mudo, quando eu evoluo, aí as coisas param de se repetir. Por quê? Porque eu já aprendi as lições que eu precisava aprender e já posso seguir em frente para aprender novas lições. Então fica aqui a dica. Ou você muda, ou tudo fica se repetindo. Temos agora a Mafalda dizendo para o Miguelito: não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa, o Miguelito respondeu para a Mafalda. E a Mafalda olhou tal, e saiu. E saiu pensando: será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Pessoas que estão sentadas esperando as coisas virem para elas ali, as pessoas ficam de braço cruzado, sentadas, esperando. E como é que funciona isso? Explica pra gente, Camila. Se nós ficarmos esperando, sentados, que a vida nos dê alguma coisa, nós não vamos receber nada. Lá no item 2, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar escrito assim: ajudem-se que os céus ajudará. Esse é o princípio básico da lei do progresso. Lei essa que diz que o homem deve buscar a evolução sempre, através das suas próprias forças. Então não adianta ficar sentado esperando. Não adianta, a gente precisa caminhar, precisa galgar degraus. Se a escada fosse feita de um único degrau, ele seria enorme, difícil de alcançar. Pequenos degraus te levam aos poucos ao lugar que você deseja chegar. Gente, o primeiro passo, ele é o mais difícil. Mas assim que a gente dá o primeiro passo, todos os outros
vão na sequência. O que a gente precisa é descruzar o braço e começar. A gente vai lá, um degrauzinho e outro, sem se precipitar achando que vai dar sobressaltos e pulos e vários degraus. Não, vamos com calma. Mas vamos, sem ficar postergando. Gabi, fala pra gente dessa figura. Lembremos de ter paciência. Estamos aqui na Terra com nossas provas para que possamos evoluir, mas que a evolução é conquistada a cada passo. A paciência é muito importante para que possamos evoluir. Juntando com a disciplina, a nossa evolução se torna uma coisa mais fácil de ser obtida. E além de tudo isso, né, Gabi? A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Que durante a caminhada nós possamos ser pessoas melhores para nós mesmos e para os outros. Aparecendo uma oportunidade de servir, que nós sirvamos. Não vamos deixar oportunidades passar, atestando a preguiça da nossa alma ou a falta de alma naquilo que nós fazemos. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus em nome de Jesus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Servir ao próximo, amar, é uma honra, não é, Giovana? Não é pesado, é meu irmão. Realmente, o Espiritismo já nos deixou bem claro diversas vezes que, fora da caridade, não há salvação. Pense em como fazer bem ao outro, no final acaba fazendo mais bem a quem está ajudando do que ao necessitado. É isso aí. Então, Giovana, eu convido você a deixar nossa mensagem final agora. Pratique o amor. Coloque realmente aquilo que estudou e aprendeu em ação. Se melhore. Se reconstrua e pratique a sua própria reforma íntima. Se supere. Somente constrói sem necessidade de reparação aquele que se inspira nos ensinamentos de Jesus, que aprendemos a ser empáticos e a agradecer pelas bênçãos que nós temos e todas as oportunidades que nós temos de aprender. Sejamos, então, a nossa melhor versão. Obrigado, Giovana, Gabi, Camila, Nicolas. Obrigado a todos que estiveram nos ouvindo, nos assistindo. E que agora, nesse momento, eu convido a todos a fechar novamente os olhos e agradecer pela conversa que nós tivemos hoje, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecer os benfeitores espirituais que estiveram junto conosco e que cada vez mais nós possamos deixar a nossa vida mais fácil e sermos pessoas melhores. Com essa prece, pedimos permissão para encerrarmos a palestra. Que assim seja.